Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá? Mais uma aula, ou seja, mais um tipo de conhecimento. Aprendi mais essa, a ideia é essa. Todos os dias da nossa vida nós temos de buscar o quê? A nossa evolução, a melhoria. A ideia desse projeto também é essa. Hoje nós vamos pegar aqui, ó, eu vou até citar a página, porque meu livro está atualizadinho, 2015, não é? Meu livro de legislação penal especial, editora Saraiva, aliás, vem até com aquele selo de comemoração de 100 anos, novinho, tudo novinho. Parte de tortura, na página 649 começa. Que lei é essa, professor? É a lei 9455 de 97. Quem vai trabalhar com vocês é o professor Ricardo Andreucci. Olha, quem perdeu os encontros anteriores de racismo, crime hediondo, por favor, procura aí, porque vale a pena. Pessoal, essa lei é de 97, só vou colocar aqui, ó, olha o início aqui, ó. A prática de tortura é expressamente referida no artigo 5º da Constituição, sendo crime inafiançável e suscetível de graça e anistia. A Lei 9455 define os crimes de tortura e estabelece outras disposições acerca das formas qualificadas, causa de aumento de pena, sanções e demais consequências referentes à fiança, regime de pena, etc. Senhores, o problema é que às vezes lá no concurso da gente os caras pegam pesado em perguntinhas de tortura. Porém, a pergunta, às vezes a prova dissertativa nos dá a ideia de uma noção geral. Nós precisamos ter uma visão geral das leis especiais penais. E nessa aula vocês vão ver que em pouco tempo o professor consegue nos dar uma belíssima noção sobre essa lei. Pessoal, boa aula e eu posso dizer tranquilamente que eu aprendi mais essa. Obrigado, Ricardo Andreucci. Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci, eu sou procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, onde já atuo há mais de 27 anos praticamente. Eu sou mestre, doutor e pós-doutor em Direito, sou professor universitário de cursos preparatórios para ingresso em carreiras jurídicas e OAB e também sou professor com muito orgulho aqui do curso NEAF, do meu grande amigo Alessandro Ferraz, ao qual eu agradeço as palavras aí, né, tão elogiosas, né, que ele fez. Realmente presenteei o Alessandro com uma obra minha, que é o nosso Legislação Penal Especial, né, que é uma obra extremamente atual da editora Saraiva. Saiu agora no ano de 2005, recentemente, faz o que? Poucas semanas que a obra está no mercado. É uma obra, está na 10ª edição, sucesso já, portanto, e é uma obra onde eu abordo 47 leis especiais. Que leis especiais são essas? Que leis extravagantes? Então, se você é da área jurídica, obviamente você conhece o que é uma legislação penal especial, mas se você não é da área jurídica, as legislações especiais, né, ou leis penais especiais, leis extravagantes, são aquelas que acompanham o Código Penal. Então, se você pegar o nosso Código Penal brasileiro, por exemplo, né, essa edição, que também é da editora Saraiva, só essa versão, eu tenho aqui, ó, só se você pegar esse lado aqui mais moreninho, isso aqui é tudo lei esparsa, tá bom? Porque o Código Penal é pequenininho. Então, isso aqui é tudo lei, ó. Então, eu estou aqui com a Lei Maria da Penha, estou aqui com a Lei do Desarmamento, estou aqui com o Estatuto do Idoso, estou aqui com o Estatuto do Torcedor, eu estou aqui com o que mais? Ó, lavagem de dinheiro, que está na moda agora, né? Crimes ambientais. Então, isso é legislação especial, né? Estatuto do Desarmamento, Código de Trânsito, Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso tudo tem crime ali, pessoal. E eu comento crime por crime. Portanto, a legislação é muito legal, é muito gostoso estudar a legislação especial e cai na prova da magistratura, cai na prova do Ministério Público, cai na prova do delegado federal, cai na prova de delegado estadual, cai na prova da Defensoria Pública, cai nas provas de procuradorias do Estado e etc., cai nos concursos jurídicos, cai em OAB e você tem que saber se você é da nossa área e pretende prestar um concurso nesta área jurídica. Tá bom? Você fala assim, mas eu não quero prestar concurso na área jurídica, mas eu quero saber sobre tortura, porque eu quero ver o que é a tortura, o que se fala disso no Brasil. Bom, o crime de tortura, pessoal, ele vem previsto ali na Lei 9455, que é uma lei de 7 de abril de 1997. A nossa Constituição Federal, ela já fala da tortura faz tempo. A nossa Constituição é de 1988, não é? E nós temos lá no artigo 5º, vocês querem ver? Aqui no inciso, me acompanhe se você tem a Constituição, no inciso 43,
Ele diz assim: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura. Né? Então ele diz assim que é crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, ou seja, a tortura é crime, e é crime assemelhado a hediondo. Não é porque está na lei dos crimes hediondos. Puxa, professor, mas aqui fala em tortura, fala. Mas você sabe que em 88 saiu escrito tortura aqui. Só que a lei não definiu o que é crime de tortura. Quer dizer, essa lei definiu, essa lei aqui. Mas a Constituição não definiu. Então, de 1988, pessoal, quando saiu a Constituição Federal, até 1997, ou seja, praticamente 9 anos, nós não tínhamos o que era tortura. O que é tortura? É uma lesão corporal, é um homicídio, uma tentativa? Eu não sei o que é tortura. E aí, só em 1997 é que nós tivemos a Lei 9455 tratando do crime de tortura. E aí ela vem e já coloca no artigo 1º o seguinte, que eu vou ler com vocês e vamos te explicando. Tá? Depois, é claro, pessoal, que em casa, depois com tranquilidade, você fala, mas eu estou em casa. Depois, com tranquilidade, você pega a lei, leia, tá bom? Pegue, se você tiver oportunidade, nossa obra e, portanto, você vai ter uma noção bem bacana do que é a tortura. E agora, é claro que eu vou só te dar umas pinceladas aí para que a gente possa conversar. Então, só para você ter uma ideia, ó, constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Constranger com que finalidade? Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Também constranger para provocar ação ou omissão de natureza criminosa e também a tortura em razão da discriminação racial ou religiosa. Tem mais? Tem. Também é tortura, olha lá o inciso 2, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, por exemplo, os filhos, não é? Com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico, porque a tortura é um intenso sofrimento físico ou mental, vocês entenderam? Porque senão eu dou uma bofetada lá no sujeito, é tortura? Não, intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. E nesse caso a pena é de reclusão de 2 a 8 anos. E aí também tem o parágrafo 1º, na mesma pena, são todas modalidades de tortura, tá pessoal, aqui? Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita, que é a tortura do encarcerado. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante da medida legal. Então pendura o sujeito no pau de arara, né, no famoso pau de arara, tortura, para qualquer prática lá de tortura. Não pode, é crime, está aqui. Mesma pena, 2 a 8 anos. Parágrafo 2º é a tortura imprópria. Isso sempre cai em concurso, essa daqui, ó. Tortura imprópria. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. O delegado está sabendo que o seu policial está torturando uma pessoa e ele não faz nada porque a obrigação dele é evitar isso. O promotor está sabendo que o sujeito está sendo torturado lá numa determinada repartição. O juiz foi alertado de que está havendo tortura ali num determinado lugar. O policial militar, o comandante, está sabendo que o seu subordinado está torturando uma pessoa e ele não faz nada, ele se queda inerte. Ele se omite em face dessas condutas. É a chamada tortura imprópria. Ele vai responder sim, criminalmente, uma pena de detenção de 1 a 4 anos. Parágrafo 3º, se resulta lesão grave, da tortura resultar lesão grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. E se resultar a morte da vítima, pessoal, a pena é de reclusão de 8 a 16 anos. Então veja que é bastante rigoroso, tá? E a pena ainda é aumentada de 1/6 a 1/3, olha lá o parágrafo 4º. Se o crime é cometido por agente público, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, e se o crime é cometido mediante sequestro. Interessante, né? Então você veja que não precisa ser da nossa área para gostar disso aí, né? O direito penal é lindo, o direito penal é maravilhoso, o direito penal, melhor disciplina do ramo jurídico, né? Mais interessante, é aquela que aborda tudo e interessa a todos, não é? E a condenação acarreta o quê? A perda do cargo, da função ou do emprego público, não é? Se o sujeito for funcionário público, exercer um cargo, uma função, ou tiver um emprego público. E a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena.
Então veja que aqui é um efeito da condenação, bastante interessante, não é? E parágrafo 6º ainda do artigo 1º, o crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. A graça é um perdão individual, tá? E a anistia é o que nós chamamos de esquecimento jurídico de uma ou mais infração penal. O Estado perde o interesse em punir. Então você já ouviu falar em lei de anistia, etc, né? Não cabe anistia na tortura e nem na graça, que é o perdão individual. Parágrafo 7º, condenado por crime previsto nesta lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, que é a tortura imprópria, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Então tem que iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, salvo o caso da tortura imprópria, tá? Tem que iniciar em regime fechado e depois aí sim pode progredir, cumpridos obviamente os requisitos legais, para os regimes semiaberto e aberto, tá, pessoal? E por fim, o parágrafo 2º, só tem dois artigos essa lei? Só tem 2 artigos. Por fim, o artigo 2º fala da extraterritorialidade e diz: o disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Bacana, né? Não é bicho de 7 cabeças. Você veja como é fácil aprender, então, a legislação especial, o direito penal. Não é uma coisa bastante intuitiva. Então, espero que você tenha gostado, não é? Espero que você se aprofunde nesse nosso assunto tão bacana. Tá bom, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço ao professor Alessandro mais uma vez pela oportunidade e volto com mais leis em outras futuras aulas aí, para que você aprenda mais isso, tá bom? Muito obrigado.